Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa, onde nós estamos estudando o clássico da literatura espírita, Aconteceu na Casa Espírita, livro que nos foi trazido pelo Espírito Nora, através da psicografia de Emanuel Cristiano, ok? Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui, né? Então, vamos lá. Nora, oi, Nora. Boa tarde, Silvia. Muito bom estar de volta ao estudo. Com certeza, querida, com certeza. Marta também conosco. Boa tarde, que bom estarmos juntos novamente. Sim, querida, muito bom. Zanise, oi, Zanise. Boa tarde a todos, boa tarde. Eronides, boa tarde, Silvia, a todos. É sempre bom recomeçar, ainda que nem sempre seja fácil. Bom recomeço, com certeza, querida. Bom recomeço para todos nós, com muitos estudos nesse ano de 2024, né? Que todos tenhamos um feliz ano novo, com muito aprendizado espírita. Maria Cláudia aqui conosco também. Boa tarde, Silvia, a todos. Bom retorno para nós, com certeza. Miriam Becker também aqui conosco. Que bom! Boa tarde a todos. Que bom, né? Estamos todos aqui, alguns outros que ainda irão chegar, prontos para o início dos nossos estudos, né? Muito bem, pessoal. Como vocês sabem, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós temos como hábito iniciar todos os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que vão nos assistir mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos auxiliar, nos incluir, nos ajudar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, explanado e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que nos conduz, está no ar, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Muito bem. Bom, nós estamos no finalzinho do capítulo 9, né? Que tem o título de Entre Mensagens e Críticas. Durante 2 programas anteriores, nós já estudamos esse mesmo capítulo, porque ele é meio longuinho, né?
e hoje acredito que iremos concluí-lo. Mas, para nós pegarmos um pouquinho assim do fio da meada, do que foi estudado anteriormente, eu vou ler um trechinho do que nós já vimos antes, ok? Deixa eu pegar aqui um trechinho bom. Ok. Continuaremos ao teu lado, inspirando-te ideias corretas, para não te faltar a palavra consoladora e esclarecedora. Lembrando que são os amigos espirituais que estão se comunicando com o Castro, né? O responsável pela Casa Espírita, pelos trabalhos, né, espirituais da Casa Espírita. Eu esqueci agora o nome eu acho que era Araújo, se eu não me engano, não me lembro muito bem, não. O nome, eu sempre esqueço, né, gente? Vocês sabem. O nome do presidente da casa. Não me recordo o nome dele. Eu acho que acho que Castro, presidente, e Israel, eu acho que Israel, eu acho que é o diretor de assuntos espirituais, o Castro, presidente. Então, essa mensagem aqui está sendo dada diretamente ao Castro, né? Continuaremos ao teu lado, inspirando-te ideias corretas, para não te faltar a palavra consoladora e esclarecedora. Lembra-te, contudo, que os adversários do bem só se infiltraram em nossa casa por encontrarem brechas nos trabalhadores encarnados e invigilantes, explorando as dificuldades humanas. E para vencer este processo, bastará sintonizarem com esferas maiores. Compreendemos a complexidade do caso. Sabemos que o teu coração, às vezes, é ferido pelas incompreensões, mas recorda-te, quanto maior o sacrifício, maiores os méritos. Diante disto, ergue a fronte, confia em Deus, ser o homem de bem, e continua lutando pela caridade de maneira intrépida, pois tudo passa, só o bem permanece. Para vencermos esta luta, será preciso esclarecer os encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na seara espírita, a importância de sintonias superiores, evitando espalharem o vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo com a vivência do Evangelho as terríveis infiltrações. Bem, vocês viram aqui, né, nós apenas fizemos uma recapitulação breve, nós já tínhamos comentado bastante sobre isso no estudo anterior, como os espíritos menos felizes penetram nas casas espíritas, não é? Por invigilância dos encarnados. Eles penetram pelas brechas deixadas pelos encarnados. Muitos companheiros de ideal espírita, invigilantes e não estudiosos, dizem sempre que não há problema nenhum, porque a casa está protegida pelos seus mentores. Não é bem assim. Porque senão onde estaria a nossa responsabilidade? Não é? Eles protegem a casa, porém, nós, que também devemos protegê-la, somos, a maioria das vezes, os responsáveis pela abertura das brechas por onde esses irmãos menos felizes penetram. Não é? Se estivesse tudo a cargo da espiritualidade, seria muito fácil, porque nós não precisaríamos ficar vigilantes ao nosso comportamento. Mas as coisas não são bem assim. Né? Então, existe a proteção do plano espiritual? Existe, porém, essa proteção cai por terra no momento em que nós, os encarnados, nos tornamos invigilantes, começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer dentro da nossa casa e fora dela, né? Sobretudo dentro da casa, com fofocas, maledicências, intrigas, luta pelo poder e outras coisas mais, que abrem as brechas para a penetração desses irmãos menos felizes, que acabam, em algumas situações mais graves, por destruir a casa espírita. Ok? Bom, agora vamos ao nosso estudo de hoje, né? A parte nova de hoje e o finalzinho do nosso capítulo 9. Castro chorava, sensibilizado.
Aquelas palavras firmes e caridosas despertaram-no para a tarefa, encheram-no de ânimo e confiança. Considerou que a função desempenhada por ele era necessária. Reconhecendo-se como servo pequenino, administrando um tesouro que pertence a Jesus, deixou de lado a autopiedade e decidiu-se por continuar caminhando confiante na providência divina. Exatamente, o Cássio, coitado, diante de tantos problemas, né, ficou um pouco desanimado, porém recebeu essa orientação, essa injeção de bom ânimo dos amigos espirituais e continuou, né, renovado no seu trabalho, né? Ele diz aqui que ele se reconheceu pequenino, alguém pequenino que estava administrando um tesouro que pertence a Jesus. Então, ele deixou de lado a autopiedade e decidiu continuar na sua tarefa, né? Israel, meu amigo, disse a entidade, abraçando o respectivo tarefeiro, como estás enfrentando estas dificuldades? É? Nós sabemos, o Cássio, o presidente da casa, e Israel é o responsável pelos assuntos doutrinários, né? E aí, um amigo espiritual pergunta para Israel como ele estava atravessando, né, aquelas dificuldades. E o representante das atividades de doutrina, emocionado e melancólico, respondeu: Bom amigo, bem sabemos da tua dedicação e o quanto nos tens suportado. Bem sabemos o quanto as tuas inspirações nos têm salvado dos envolvimentos e ataques das sombras. As mensagens espirituais enviadas deste plano nos têm consolado, aumentando nossa confiança, permitindo-nos continuar a tarefa amparados pela tua presença, organizando a pleiade de espíritos trabalhadores do Senhor. Contudo, desta vez, nosso coração está um pouco mais carente de ajuda. Nossas almas, de fato, perdem um pouco o equilíbrio, vendo a nossa casa, que for edificada com tanto carinho e dedicação, sendo invadida pelas trevas. Ficamos conturbados. Também confesso que, diante de tantos problemas, não sei, às vezes, como agir. Viemos buscar, junto ao teu coração generoso, o amparo que nos permitirá prosseguirmos um pouco mais animados. Gente, o ataque às casas espíritas ele ocorre constantemente. Cabe aos trabalhadores e frequentadores da casa protegerem a sua casa, né? Obviamente que existe a proteção, como eu falei, existe a proteção do plano espiritual, mas o trabalho não é só dos amigos espirituais, porque nós temos muita responsabilidade com relação a isso. E nós vemos inúmeras casas espíritas que acabam sendo envolvidas pelas trevas em virtude da invigilância dos seus frequentadores e trabalhadores. Existem inúmeras casas onde existe muita desunião, muita discórdia, muita intriga, muita fofoca, muita maledicência, muita distribuição de falsas notícias, muita luta pelo poder. As pessoas se esquecem que a casa espírita, o templo da sua fé, não é local para disputas e para desamor. É um local onde todos nós vamos para vivenciar, aprender e vivenciar o Evangelho do Cristo e os postulados espíritas. Portanto, meus irmãos, se vocês observarem em suas casas espíritas atitudes menos felizes, como fofocas, maledicências, intrigas, brigas pelo poder, tentem eliminar esse tipo de atitude de suas casas. Se vocês observarem, né, que tudo está meio que perdido, que já não se tem condições, ou se vocês
não tiverem poder para modificar essas coisas, porque muitas vezes nós somos apenas participantes da casa, né? Participantes da casa, não temos poder suficiente para determinar mudanças de comportamento dos membros. Isso cabe, muitas vezes, à parte administrativa, à diretoria, ao conselho diretor, né? Ao conselho administrativo, que seja, a lutar para que isso não se instale. Agora, o grande problema está quando dentro do próprio conselho diretor, dentro do próprio conselho deliberativo da casa, esse tipo de atitude é tomada e é estimulada, né? Aí a coisa fica muito difícil e nós não temos outra saída a não ser procurar um novo local para os estudos espíritas, né? Vamos cumprimentar a nossa querida Magali. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Magali. Que bom que você chegou, né? Muito bem. E aí, então, né, o Israel está aqui dizendo, né, que a coisa está difícil, né? E, diante de tantos problemas, ele não sabe, às vezes, como agir. Viemos buscar, junto ao teu coração generoso, o amparo que nos permitirá prosseguirmos um pouco mais animados. As ondas de modismos instaladas em nossa casa vêm me causando tormentos profundos. Fico preocupado, pensando se não tomarmos cuidado com a pureza doutrinária, poderemos nos perder nestas ondas de novidades que surgem a todo momento. Aqui, o Israel, que é o responsável doutrinário, está preocupado com modismos que podem acabar por prejudicar a pureza doutrinária da casa, né? E aí, o que acontece? Aqui, ele está na posição correta, né, de evitar, né, que coisas, né, que atitudes, que modismos, que absolutamente nada tem a ver com doutrina espírita, sejam introduzidas na casa. Eu conheci uma casa em que a casa já apresentava, digamos assim, modismos, atitudes, comportamentos que absolutamente nada tinham que ver com doutrina espírita, que não tinham o menor respaldo dentro da doutrina espírita. Então, uma determinada diretoria chegou objetivando modificar tudo aquilo, objetivando trazer a casa para os moldes da doutrina espírita. Porém, ela não conseguiu, porque, como eu falei, os próprios responsáveis pela administração da casa impediram que as mudanças fossem realizadas. E a casa, então, seguiu caminhos errôneos, como está seguindo até hoje, né? O que é lamentável, porque observamos de longe muitos desmandos acontecendo, muitas atitudes errôneas acontecendo nessa casa, o que é uma pena, né? Porque onde poderia ser um templo, né, um ponto de luz, hoje nos parece mais um quartel-general das trevas, né? Para vocês verem como é muitíssimo importante que nós, trabalhadores das casas espíritas, estejamos sempre muito vigilantes. Não alimentemos dentro de nossas casas intrigas, fofocas, maledicências, disputas pelo que quer que seja. Busquemos, sim, manter dentro da nossa casa a pureza doutrinária. Não apoiemos nada que não encontre respaldo dentro da codificação espírita. Mesmo que algumas pessoas digam, sempre foi assim, não vamos mudar, porque isto é tradição da casa. Tradição não é codificação. Tradição não é codificação. Por mais que se faça alguma coisa errada doutrinariamente na casa espírita por muito tempo, quando surgir alguém que abra os olhos de todos, indicando que aquilo não é espiritismo, as pessoas conscientes devem respeitar
e acatar aquela orientação. Como eu falei, tradição não é codificação, né? Continuando aqui. Eis que te solicitamos, o Israel estava falando das ondas de modismo dentro da casa, né? E aí ele fala, eis que te solicitamos a caridade de nos orientar, a fim de que, apoiados nas tuas palavras, possamos prosseguir fortalecidos. Exatamente, Israel está pedindo meio que um socorro, né? Pedindo socorro para que ele possa continuar firme no leme da casa. Israel, disse o benfeitor, não te deixes abater por este momento, pois o plano dos adversários é exatamente desestimular os responsáveis, cansá-los através dos problemas, irritá-los para depois, quando saírem da sintonia superior, alcançada pelo trabalho alegre, pela pureza dos propósitos e pela caridade pura, afastá-los das tarefas definitivamente. Nós observamos aqui, neste caso específico, né, o Castro, que é o presidente da casa, e Israel, que é o responsável doutrinário, eles também são as pessoas que determinam as coisas na casa, né? Aqueles que tocam as diretrizes da casa. Então, o que eles decidirem está decidido, né? Então, nestes casos, é sempre muito mais fácil, né? Apesar de todas as dificuldades, de todos os adversários, se o presidente da casa, os diretores, se o conselho diretor da casa tem poder, né, é mais fácil manter as coisas em ordem. Mas, quando o conselho diretor não tem poder, né, isso se torna praticamente impossível de ser realizado, porque o conselho diretor pode estar imbuído das suas melhores intenções, o conselho diretor pode estar voltado totalmente para a pureza doutrinária, mas se acima dele existe um outro conselho mais poderoso que não tem esses conhecimentos e não tem o desejo de preservar a pureza doutrinária, não adianta fazer nada, né? Não tem como fazer. Se o desânimo te visitar, serás porta aberta aos perseguidores. Continua cuidando da nossa obra, Israel. É preciso permanecermos firmes na pureza doutrinária, caminhando quanto possível, para que as orientações kardecianas não se percam no caminho. Exatamente, né? Exatamente. Fazer o possível para que as orientações deixadas por Kardec para as casas espíritas não se percam em meio a modismos, em meio a falsos enxertos que são colocados na casa, muitas vezes trazidos de outros segmentos religiosos que nada tem a ver com doutrina espírita, né? Entretanto, se o zelo doutrinário é importante, devemos evitar a qualquer custo a intolerância, os julgamentos precipitados, limitando-nos a dar demonstrações seguras das orientações de Kardec. Essa questão aqui também é muito importante, né? Todo dirigente de casa espírita, quando ele desejar embasar alguma alteração dentro da casa, quando ele desejar embasar alguma atitude, ele deve sempre embasar as suas palavras na codificação, na doutrina espírita. Não é? Algumas pessoas acham, porque não estudam, que, por exemplo, numa reunião mediúnica, qualquer médium da casa pode entrar a qualquer hora, desde que queira entrar, porque é médium da casa, então tem direito de participar de qualquer trabalho da casa. Mas não é assim.
Não é assim. Não é? A doutrina espírita nos explica que um grupo mediúnico deve ser um grupo totalmente harmonizado, um grupo bastante coeso, que não pode sofrer interferências de pessoas ou outras estranhas que resolvam, de um momento para outro, participar do trabalho daquele grupo mediúnico. Para que uma nova pessoa possa ser admitida dentro de um grupo mediúnico, já estabelecido e que já esteja trabalhando, é necessário que todo o grupo concorde com a chegada de um novo trabalhador e que também a espiritualidade seja consultada para saber se também aprova a inclusão daquele novo trabalhador. Se alguém do grupo não aprovar, não deverá ser incluída esta nova pessoa. Por quê? Porque a chegada de alguém que não é bem recebido por 100% das pessoas desencarnadas, não é? Vai desestabilizar a harmonia do grupo. E também nós temos que levar em consideração, acima de tudo, a colocação no plano espiritual, a aprovação ou desaprovação daquele trabalhador de acordo com as recomendações do plano espiritual, né? Mas, como eu falei, existem locais onde as pessoas não primam pelo estudo e acreditam que, pelo simples fato de terem feito a educação mediúnica da casa, o curso de médios que a casa oferece, e já serem considerados médios da casa, eles podem trabalhar em qualquer atividade da casa, em qualquer trabalho da casa, simplesmente porque são médicos. Não é assim. Não é assim. Mas muitos ainda acreditam nisso em virtude justamente da falta de estudos, né? Quanto mais você estuda, mais liberto você está da ignorância, né? E mais apto você estará para discernir o que é o certo e o que é o errado. Aí vamos lembrar Jesus que nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós só podemos conhecer a verdade através do estudo, né? Conhecereis a verdade, estude, e o estudo vai te libertar da ignorância, não é? Bom, continuando aqui. Diante dos modismos que se agitam, quais ondas destruidoras, é preciso nos revestirmos de íntima paciência, acompanhada de autoridade moral no campo das orientações. Evita, continuou o orientador, acima de qualquer coisa, as irritações, os conflitos provenientes destes processos, a fim de que a obra possa sobreviver. A pureza doutrinária não deve ser encarada como uma ferramenta produtora da discórdia. É, antes de tudo, capacidade normativa. Ou seja, você tem que usar a pureza doutrinária como a base de todas as normas que serão estabelecidas na casa, né? Será ela reguladora das tarefas que se desenvolvem em nome da doutrina espírita, conjunto de princípios santo demais para ser alterado por mentes invigilantes e distantes dos estudos doutrinários seguros. Exatamente, né? A pureza doutrinária será a base de todas as decisões tomadas dentro da casa espírita, não é? E, obviamente, que ela não será, digamos assim, desestruturada, né? Não poderá ser alterada de forma alguma por mentes invigilantes que se mantêm afastados dos estudos doutrinários, né? Porque somente quem não estuda a doutrina pode sugerir atitudes que nada têm a ver com a doutrina espírita, né? É como eu falei para vocês nessa casa que eu conheço onde isso aconteceu, em virtude de quê? Do pouco estudo que a casa oferece e do pouco valor que a casa dá ao estudo doutrinário.
Os ensinos de Allan Kardec para nós são a água viva que mata a sede dos conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos acerca das questões fundamentais da existência humana, conduzindo-nos para a transformação moral. Olha que linda essa colocação aqui de Nora, né? Ela diz: os ensinos de Allan Kardec, para nós, são a água viva que mata a sede dos conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos acerca das questões fundamentais da existência humana, conduzindo-nos para a transformação moral. Exatamente. Diante disso, se grupos se levantarem ameaçando o abandono da casa, não temos. De certa forma, é bem provável que isso venha a acontecer. Pois muitos tarefeiros haverão de se deixar dominar pelas mentes perversas dos subalternos de Júlio César. Lembram quem é Júlio César? É o chefe da falange de espíritos trevosos, né? Então, os amigos espirituais estão dizendo aqui, para o Castro e para o Israel, que grupos talvez se levantem ameaçando abandonar a casa. Se continuar desse jeito, eu vou sair da casa, né? Então, que eles não tenham receio, porque estes grupos, muito provavelmente, já estão totalmente enredados, né, pelos subalternos do Júlio César. E aí nós vamos pensar também uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: algumas vezes é necessária esta depuração. Algumas vezes é necessária esta depuração, né? Porque são aquelas pessoas que, como eu falei, não estudam a doutrina, não estão totalmente ligadas à casa, na busca do seu aperfeiçoamento moral e na busca de que a casa seja um foco de luz, né? Que a casa seja verdadeiramente um local onde se aprende doutrina espírita na sua maior pureza. E aí, essas pessoas, de repente, ao se verem, não é, contrariadas, elas vão dizer, ameaçar, e até podem fazer, né, sair da casa. Mas é bom. Isso não deve ser um problema. Se todos aqueles que não gostam de estudar a doutrina, se todos aqueles que pretendem que a casa seja um poço de modismos, seja um cenário, né, de coisas que nada tem a ver com a doutrina espírita, que deixem a casa essas pessoas. Só assim ficará mais fácil para os dirigentes, né, os dirigentes bem intencionados, a limpeza da casa. Né? A limpeza da casa. Por quê? Quem realmente se dedica ao estudo da doutrina espírita, se tudo estivesse bem dentro da casa, não pensaria em sair. Só pensam em sair aqueles que não veem na casa onde decidiram frequentar a menor chance, a curto, médio e longo prazo, de toda aquela situação errada se modificar. Né? Vamos lá. Assim, procura agir com fraternidade, simplicidade e firmeza na defesa da nossa doutrina. 3, vem. Procure agir com fraternidade, simplicidade e firmeza na defesa da nossa doutrina, tolerando e evitando o quanto possível que estes modismos se instalem entre nós. Lembra-te, tu és o representante do aspecto doutrinário em nossa casa. É natural esperemos de ti raciocínio claro, desprovido de personalismo, livre do sentimento orgulhoso que impõe opiniões sem bases fundamentadas. O que interprete as orientações de Kardec
para defender pontos de vistas pessoais, visando a manipulação dos fatos ou acontecimentos ao seu próprio benefício. Isso aqui é muito bom, né? É muito interessante. E ele conclui: a verdade deve permanecer sempre. Ele recomenda, né, ao Israel, né, agir com fraternidade, com simplicidade, mas com firmeza na defesa da doutrina. Né? Ele diz que ele não deve permitir que modismos se instalem na casa. Né? Ele lembra Israel que ele é o representante de todo o lado doutrinário da casa. Ele é responsável para que a casa ande nos trilhos doutrinários. Né? Mas que todas as decisões que ele tomar deverão sempre estar embasadas, todas as orientações que ele der deverão sempre estar embasadas na doutrina espírita e não ser orientações que ele está tirando da própria cabeça e que ele está querendo impor por despotismo ou por sede de poder ou o que seja. Né? Mas, sim, lutar de forma fraterna para que a casa seja realmente um ponto de luz, seja realmente um local onde se pratica a doutrina espírita na sua maior pureza. Né? Isso é bastante complexo, é bem difícil. Sobretudo quando a casa já é muito antiga. Né? Quando as casas são jovens, já é difícil. Quando a casa é muito antiga, então, pior ainda. Né? Quando a casa vem de muitos anos sem preocupação com o estudo, quando a casa vem de muitos anos exaltando os médios, dando destaque aos médios, fazendo com que os médios se sintam as pessoas mais importantes da casa, é muito difícil modificar. É muito difícil modificar. E a espiritualidade, com certeza, observando o tipo de vibração, o tipo de sintonia que existe nesse local, com toda certeza não se demorará lá muito tempo. Né? Continuemos aqui. A doutrina espírita, representando o coração, né, da instituição. A doutrina espírita é o cerne, o coração da casa espírita. Né? É a base de tudo que ocorre dentro da casa espírita. Deve ser a base de tudo o que ocorre na casa espírita. Então, a doutrina espírita, representando o coração da instituição, deve pulsar livre de qualquer impedimento, conduzindo as almas à liberdade através das realidades eternas. Por isso, é justo esperarmos de ti firmeza e não intransigência. Firmeza é diferente de intransigência. Né? Firmeza, você é firme naquilo que você tem a convicção, você tem todas as, digamos assim, todo o embasamento para se manter naquela posição. Intransigência é quando você não estuda ninguém, né? Você não quer saber de ninguém, você não permite que ninguém se manifeste. Mas devemos sim ouvir a todos, mas explicar a todos também com base na literatura espírita, por que tomamos esta ou aquela decisão. Né? A doutrina espírita, representando o coração da instituição, deve pulsar livre de qualquer impedimento, conduzindo as almas à liberdade através das realidades eternas. Por isso, é justo esperarmos de ti firmeza e não intransigência, lucidez e não fanatismo, tato fraterno e não autoritarismo, estudo e não acomodação. Observe o que ele diz. Estudo e não acomodação, como nós vemos em muitas situações, os trabalhadores da casa estarem acomodados e não estudarem mais coisa alguma. Por quê?
porque consideram que já sabem tudo de doutrina espírita, porque fizeram o curso de médios da casa e concluíram e são médios da casa. Né? Então, estudo e não acomodação. Firmeza das intenções e não anarquia doutrinária. Defendendo com o próprio exemplo os princípios sagrados da terceira revelação. Né? Exatamente. Então, nós temos que ser o exemplo daquilo que a codificação nos ensina. Né? A codificação nos ensina que o orgulho e a vaidade são grandes chagas da humanidade. Nós não podemos ser orgulhosos nem vaidosos dentro da nossa casa espírita. Né? A codificação nos ensina que a maledicência é um dos piores vícios da humanidade. E nós não podemos agir de forma maledicente dentro da nossa casa. Né? E todos os outros vícios que nós, como espíritos atrasados que somos, ainda mantemos, mas que a doutrina espírita nos esclarece, nos estimula a abandonar, porque absolutamente não estão de acordo com os postulados espíritas, né? Nesta tarefa, não temas a reação dos trabalhadores, pois estamos contigo também. Olha o que ele está colocando aqui, que ele não tem receio da reação dos trabalhadores da casa, porque os espíritos amigos felizes estarão junto dele. Né? Igualmente, te prevenimos a respeito dos perseguidores espirituais e dos tormentos pelos quais haverias de passar testemunhando o Evangelho. Né? Já estão ali avisando a ele que ele vai passar por poucas e boas, né? Através dos encarnados desavisados e também dos espíritos menos felizes que penetraram na casa. Continuamos confiando a ti a tarefa de conduzir o departamento doutrinário. Por isso, prepara-se também para o sublime testemunho do Calvário, suportando as agressões que te fazem percorrer uma via sacra de insultos, tendo a certeza de que Deus está conosco. Isso também ocorre muito, né? Ocorre muito. O representante do ensino doutrinário, né, da parte doutrinária da casa, começa a tentar fazer mudanças, começa a tentar colocar a casa nos trilhos, e aí ele vira, de repente, inimigo número 1 daqueles, né, que não desejam que as coisas mudem. Daqueles que estão em total sintonia com os espíritos trevosos que querem destruir a casa. E aí, realmente, é o que ele diz aqui, né? É o que o amigo espiritual diz. Prepara-te para o sublime testemunho do Calvário, suportando as agressões que te fazem percorrer uma via sacra de insultos, tendo a certeza de que Deus está conosco. Lembra-te, Israel, prosseguiu o mentor, pureza doutrinária e tolerância sempre. Ainda que não sejas compreendido por todos, prossegue fervoroso, agindo com os pensamentos calcados em Jesus e Kardec. Segue adiante, na certeza de que te estaremos sustentando. Né? Então, ele diz que, apesar de tudo, que ele vai sofrer, né? Os insultos, as agressões, as ofensas, as calúnias, tudo aquilo que ele vai sofrer dentro da casa por parte daqueles trabalhadores invigilantes, né? Que não estudam a doutrina e que, por isso mesmo, defendem causas contrárias à codificação. E ele diz, não é? Ele diz para o Israel prosseguir, né? Prosseguir. Ainda que não sejas compreendido por todos, prossegue fervoroso, agindo com os pensamentos calcados em Jesus e Kardec. Maria Souza continuou o coordenador do bem.
está promovendo pequeno movimento que, em breve, haverá de se multiplicar consideravelmente sob as orientações das trevas. Olha isso. Maria Souza é aquela médium, não é? Que estava, que se acha médium de cura, né? Mas não, nós sabemos que foi uma manobra dos espíritos trevosos para despertar nessa médium vigilante o seu orgulho, né? A sua vaidade. Então, essa Maria Souza está promovendo um pequeno movimento que, em breve, haverá de se multiplicar consideravelmente sob as orientações das trevas. Contudo, limita-te a compreender as mentes enfermas e a esclarecê-las de maneira respeitosa e profundamente embasada em Kardec. Nós já conhecíamos um caso semelhante a esse, né? Uma pessoa que trabalhou dentro da casa a criar um movimento de desestabilização da casa, né? E conseguiu êxito, né? Estava tão apoiada pelas trevas que conseguiu êxito, né? Então, isso tudo que esse livro diz é a mais pura verdade. E todos nós que amamos a nossa casa espírita devemos fazer de tudo para não nos deixarmos enredar nessas armadilhas dos espíritos menos felizes, né? Espíritos menos felizes. Olha o que ele está dizendo aqui. Maria Souza está promovendo um pequeno movimento que em breve haverá de se multiplicar consideravelmente sob as orientações das trevas. Contudo, limita-te a compreender as mentes enfermas e a esclarecê-las de maneira respeitosa e profundamente embasada em Kardec. Estaremos contigo todo o tempo que dedicares ao trabalho espírita. Por isso, conta conosco, porque depositamos nossas esperanças nos teus propósitos, sempre firmes em levantar a bandeira onde quer que seja da pureza doutrinária. Olha que coisa linda, né? A espiritualidade está dizendo que estará ao lado dele em todos os momentos, né? E fala uma coisa importante também, olha aqui, muito interessante isso. Olha o que o amigo espiritual diz. Estaremos contigo todo o tempo que dedicares ao trabalho espírita. Por isso, conta conosco, porque depositamos nossas esperanças nos teus propósitos, sempre firmes em levantar a bandeira. Aí ele fala, onde quer que seja, levantar a bandeira da pureza doutrinária, onde quer que seja, aqui, o amigo espiritual abre e diz claramente que diante da impossibilidade de levantar a bandeira da pureza doutrinária na casa onde ele está, a espiritualidade irá acompanhá-lo onde quer que ele vá. Onde quer que ele vá empunhar a pureza, a bandeira da pureza doutrinária. Isso aqui é muito, muito importante. Porque algumas vezes as pessoas leem parte da literatura e acham que mesmo em condições extremamente adversas, né? Aquele tipo de condição que eu falei para vocês, em que a pessoa simplesmente não tem poder para mudar o que está errado na casa, não é? As pessoas acham que, mas se você sair, como é que você acha que isso vai mudar? Não, não é isso. Né? Nós temos que dedicar os nossos esforços onde eles são aproveitados. Jesus mesmo disse que não devíamos jogar pérolas aos porcos. E aqui a espiritualidade confirma isso, ao dizer para Israel, conta conosco, porque depositamos nossas
Nossas esperanças nos teus propósitos, sempre firmes em levantar a bandeira da pureza doutrinária, onde quer que seja. Né? Terminada a orientação, o mentor abraçou carinhosamente os representantes diretos do Centro Espírita, fazendo em seguida prece fervorosa, levando-os às lágrimas, ao mesmo tempo em que fortaleciam os sentimentos em Jesus, renovando-se fluídica e mentalmente para a continuidade da tarefa. Quando acordaram no corpo, lembra que essa reunião ocorreu no plano espiritual, né, durante o desprendimento do sono. Né? Quando eles acordaram no corpo, sentiam-se de fato renovados. Embora não guardassem na memória física as informações detalhadas, traziam o coração repleto de coragem e desejo de continuar seguindo. Olha que coisa linda, né? A espiritualidade, durante o desprendimento do sono, levou os nossos amigos Castro e Israel, presidente e diretor de assuntos doutrinários da casa, que estava sendo invadida, atacada pelas trevas, a uma reunião onde lá, no plano espiritual superior, eles foram esclarecidos, orientados e receberam uma injeção de bom ânimo para continuarem na tarefa, apesar das dificuldades, né? A equipe espiritual, porém, trabalhava sem descanso. As mensagens espirituais continuavam sendo transmitidas com intensidade. Redatores espirituais comprometidos com o ideal interpretavam os pensamentos das entidades sublimes tutoras daquela casa, retransmitindo posteriormente aos médiuns em sintonia com planos superiores, tá? Aos médiuns em sintonia com planos superiores, porque aqueles que não estiverem em sintonia poderão ser instrumentos de espíritos mistificadores que irão realmente transmitir mensagens para fortalecer a atitude errônea que aqueles médiuns estiverem vivenciando. Né? Então, ele diz que as entidades sublimes tutoras daquela casa estarão retransmitindo posteriormente aos médiuns em sintonia com planos superiores palavras incentivadoras do trabalho, solicitando vigilância, oração, reforma íntima, tolerância e discrição nas atividades espíritas, a fim de ajudá-los a vencer, pela renovação mental, as influências negativas. Né? Então, gente, é muito, muito importante. Esse capítulo é muito, muito importante. Aliás, todo esse livro é um livro extremamente importante que deveria ser frequentemente estudado dentro das casas espíritas. Né? Dentro das casas espíritas. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas acredita que isto só acontece na casa dos outros. Não acontece na sua casa. Então, lembremos disso. Lembremos desse importantíssimo capítulo que nós acabamos de estudar hoje. E fiquemos sempre, sempre vigilantes, porque a defesa das nossas casas espíritas não está única e exclusivamente a cargo dos amigos espirituais. Ela está, sobretudo, em nossas mãos, porque somos nós que derrubamos as barreiras protetoras que a espiritualidade maior ergue em torno da nossa casa quando as nossas atitudes menos felizes não estão de acordo com aquilo que deveria ser. Então, prestem bem atenção. Não existe casa espírita imune ao ataque das trevas. As casas espíritas são sempre alvo de muitos ataques das trevas. E a grande proteção não está unicamente nos mentores da casa, como muitos acreditam e por isso mesmo se acomodam em seus comportamentos menos felizes, acreditando que nada poderá atacar a casa, porque os mentores estão ali para proteger. Não é assim. Os trabalhadores e frequentadores da casa têm uma importância
enorme na proteção espiritual da casa espírita que frequentam. Então, tenhamos isso em mente, a nossa grande responsabilidade. Oremos, vigiemos, estudemos e não deixemos-nos influenciar por ideias infelizes que possam vir a ser plantadas dentro da nossa casa espírita através de trabalhadores invigilantes que sintonizam com as trevas. Ok? Bom, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que nós comentamos aqui e que levem esses ensinamentos para as suas casas, que mantenham esses ensinamentos em seus corações e mentes, para que, dessa forma, possam ser verdadeiramente servidores fiéis da casa espírita e do Evangelho de Jesus. Um beijo para todos, fiquem bem e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.